Olá, você está no canal da Igreja CI. Você vai ouvir agora uma palavra do Evangelho do Nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe, para que mais vidas sejam abençoadas. Agora sim o vídeo será liberado. Que Deus te abençoe. Salmo de número 92. O verso de número 12 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes para proclamar que o nosso Senhor é justo. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra. Te louvamos porque nesses 11 anos quem nos sustenta é ela. A tua palavra ilumina o nosso caminho, a tua palavra nos conduz, a tua palavra é comprovadamente genuína, porque todas as vezes que dizemos amém, assim seja, ela cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada, não volta vazia. E a verdade é, Senhor, que tudo que nós desfrutamos hoje tem a ver com palavras tuas que foram lançadas aonde não havia nada. A matéria-prima da tua criação, Senhor, é o nada. A partir da tua palavra tu dizes haja, e tudo que não existe passa a acontecer, porque tu declaras e a tua palavra cumpre. Tu declaras e as tuas palavras geram. E é isto que desfrutamos e te pedimos, Senhor, mais uma vez, fala conosco. Dá-nos, Senhor, uma orientação para este tempo, para esse momento. Revela-nos, Senhor, o teu coração por meio da tua palavra, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Este salmo, ele tem um título, ele diz que é um salmo, um cântico, porque salmo significa cântico, para o dia de sábado. E quando a palavra está falando que é um cântico para o dia de sábado, não está falando de um sábado, de um calendário simplesmente gregoriano como o nosso. Não está falando porque sábado significa descanso. Quando a palavra está dizendo que este é um cântico de salmos, de descanso, de sábado, não está falando de um descanso físico, não está falando de um descanso mental, não está falando propriamente de alguém que trabalhou muito na lavoura, no trabalho pesado, na mão de obra, e agora está cansado fisicamente, precisa de um dia de descanso. Não está falando daqueles que trabalham muito mais com o intelecto, com a mente, que produzem a partir dos seus pensamentos, das suas teses, das suas informações, do seu intelecto, e cansam também fisicamente e mentalmente, e precisam daquele dia off. Não está falando disso. O sábado deste cântico aqui tem a ver com um descanso no espírito, tem a ver com um espírito cansado e que encontra agora um descanso. Hebreus capítulo 4 vai dizer que todo aquele que crê no nome de Jesus como Senhor, entra no descanso de Deus, entra no descanso do Espírito. Todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras como Deus descansou das suas. O escritor de Hebreus no capítulo 4 vai dizer que ainda resta um descanso sabático para o povo. Ele estava falando para os hebreus. Qual é esse descanso? É Jesus o nosso Senhor. Nesses 11 anos, se você pegar as mensagens que a gente prega, eu tenho falado diligentemente disto. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando do nosso Salvador, nós estamos falando do nosso Redentor, e este Senhor, uma vez que nós entendemos e cremos nele, nós descansamos no Espírito, nós entramos nesse lugar permanente de descanso, porque ele disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei alívio a vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então este salmo é um salmo para aquele que encontrou Jesus. Quem encontrou Jesus aqui? Quem reconhece Jesus como seu Senhor? O teu corpo pode cansar,
A tua mente pode cansar, mas o teu espírito nunca mais será sobrecarregado. Porque no Espírito fomos salvos, regenerados, remidos e vivemos um descanso permanente. Nós já entramos nesse descanso. O corpo pode precisar de um dia, a mente pode precisar de um tempo, mas no Espírito nós estamos descansados. E uma vez que o Espírito está descansado, fatalmente a alma e o corpo também vão se sujeitar. Tem muita coisa que até reflete no corpo, até reflete na alma. Doenças psicossomáticas, por exemplo, que a ciência estuda e declara que são doenças no corpo, mas que tem a ver com uma alma adoecida, com uma mentalidade, um psique adoecido, e formam essas doenças. Mas a verdade é que muitas delas, a sua origem tem a ver com um espírito que ainda não encontrou o pão da vida e não bebeu a água que jorra da vida eterna, e por isso não descansou. E em nome de Jesus eu quero declarar, nós estamos há 11 anos dizendo, existe um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus, o nosso Senhor, e todo aquele que está cansado e sobrecarregado, encontrando Ele, encontra também o descanso e o alívio para o seu espírito, e o seu corpo e a sua alma se sujeitarão. Descanso. E uma vez que a gente entra nesse descanso, então tem uma promessa. Uma vez que a gente entra nesse descanso, a gente começa a desfrutar agora de promessas estabelecidas por Deus para aqueles que entram. Porque quem entra foi justificado, quem entra foi vindicado, quem entra foi comprado, quem entra foi remido. Quem entra, descansa, porque agora não se trata mais das minhas obras, se trata da obra dele em mim. Quem entra nesse descanso, para de querer se comparar, para de tentar agradar, para de tentar ser aceito, se encaixar num sistema, numa sociedade, numa cultura, num grupo de amigos, porque agora ele encontra a sua verdadeira identidade. Uma vez que ele sabe quem é, ele descansa. Porque ele foi justificado, ela foi justificada. E essa é a verdade sobre nós. Você e eu fomos justificados. O Senhor nos amou, o Senhor nos remiu, o Senhor nos comprou. Então nós fomos justificados. Justo aqui está falando disso. Alguém que foi comprado. E aí vem a promessa: os justos, os comprados, os lavados, os remidos, os alcançados. Quem foi encontrado por Jesus? Florescerão como a palmeira. E quando o Senhor colocou esse texto no meu coração, tem tudo a ver com a nossa história. Quem é da igreja sabe que nós carregamos uma palavra de sermos semelhante a uma palmeira. E todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre palmeira, existem muitas espécies de palmeiras, mas na Bíblia a palmeira tem a ver com tamareira. Nós como igreja carregamos essa palavra que nós seríamos como uma palmeira que se reergueria, e que o Senhor iria dar viscosidade e frutos para um tempo melhor e maior do que um dia já vivemos. E nesses 10 anos foi o que o Senhor fez, o Senhor reergueu essa palmeira. Eu tenho um sonho, como eu falei para você, de nós adquirirmos esse local. E quando nós adquirirmos esse local, se o Senhor nos enriquecer, quando o Senhor nos enriquecer, nós não vamos dizer nada para ninguém, mas haverão sinais. E um deles, quebrar esse muro todo, fazer um muro de vidro, encher de palmeira lá na frente, para cada um que entrar entender o símbolo, o significado. Tamareiras. Tamareiras são árvores que crescem no deserto inóspito. Existe um velho ditado árabe que diz que quem planta tâmara não colhe tâmara, porque originalmente as tâmaras no tempo passado levavam cerca de 100 anos para frutificar uma tamareira. Hoje, com o avanço da tecnologia, da capacidade do homem de manipulação e de mexer nessas coisas, hoje eles conseguem trazer fruto para uma palmeira em 10 anos, para uma tamareira. Mas ainda assim é muito tempo. E a palmeira tem tudo a ver conosco, e a palavra aqui está dizendo, porque existem coisas no Senhor para conosco que vão determinar de tempo. Não tem jeito. Quem quer mágica precisa procurar outra coisa, porque quem quer Deus vai encontrar processo. Existem coisas, eu não sei nem se eu estou te animando com isso, mas pelo menos eu estou sendo verdadeiro. Vão levar 10 anos para acontecer.
Vão levar 10 anos. Nós estamos vivendo agora momentos que foram declarados há 10 anos. E nesses 10 anos você vai ter que se permanecer íntegro, crescendo verticalmente, apesar das intempéries, das adversidades, dos desertos, das sequidões, mas entendendo que você foi justificado. Se você foi justificado, você é como uma tamareira. Apesar dos pesares, você vai crescer, e no tempo certo o Senhor vai dar florescimento e frutos, e esses frutos vão alimentar nações e vidas. Você será sombra no deserto e alimento no deserto para muitos sedentos e desnutridos. A tamareira tem esse poder. Há um ditado que diz também que a tâmara, um fruto de tâmara, dá força e energia para um andarilho andar 3 dias no deserto. É para isso que o Senhor nos chamou. Gente que cresce, gente que avança, gente que floresce, gente que vai frutificar, gente que vai engrandecer o nome do Senhor, gente que será, apesar das dificuldades, gente que vai permanecer perseverando, porque Jesus disse: é quem perseverar até o fim. Então eu não sei quanto tempo você está num processo de Deus, mas em nome de Jesus esse processo vai passar, no tempo de Deus vai passar. Mas entenda que você não está sozinho no processo. Durante todo ele existem aprendizagens, crescimento, valores, princípios, poderes de Deus, que quando vier o tempo da frutificação, você vai dar graças a Deus por cada um deles. Só permanece, só persevera, porque os justos florescerão, existe uma promessa, como a palmeira. Crescerão como o cedro do Líbano. É uma outra espécie de árvores que cresce nas montanhas do Mediterrâneo, lá na região também do Líbano. A bandeira do Líbano tem uma árvore do cedro como um orgulho nacional. E esta madeira, ela tem uma marca e ela tem um significado que tem a ver com a sua polivalência. No passado, os egípcios usavam as madeiras dos cedros do Líbano para construir casas, templos. Os fenícios construíam embarcações militares, civis. Salomão construiu o templo do Senhor e o seu palácio com madeiras de cedro. O cedro, ela tem essa capacidade de força e ao mesmo tempo de manipulação, de forma que você entalha e produz muitas coisas. Isso tem a ver com a polivalência, e a palavra do Senhor está dizendo: nós não somos homens e mulheres de uma nota só, nós somos homens e mulheres que temos múltiplos talentos dados pelo Senhor. Nós somos pessoas que o Senhor nos capacita de várias maneiras para que a gente possa servir a sociedade, a nossa família, o seu corpo, a sua igreja, e é isso que nós estamos desfrutando nesses 11 anos. Por que nós estamos chegando aqui? Porque nesses 11 anos nós estamos contando com homens e mulheres que são polivalentes, e eu digo polivalentes muitas vezes no seu dia a dia, no seu tempo. É gente que trabalha, é gente que tem os seus afazeres, é gente que tem os seus compromissos, é gente que tem as suas demandas pessoais, institucionais lá na sua empresa, na sua família, e ainda assim tiram tempo de qualidade para servir a obra do Senhor. Fazem coisas extraordinárias. Meu irmão, nós começamos uma reforma nessa igreja há uma semana. Domingo eu estava sentado aqui olhando para a cruz, que ficou linda, que o irmão Chico fez. Eu chamo ele de Bezalel. Bezalel, para quem não sabe, é o cara da Bíblia que Deus ungiu ele com destreza e habilidade para mexer com todo tipo de obra artesanal. O cara mexia com ouro, com prata, com madeira, com bronze, com ferro, tudo ele criava alguma coisa. Ele foi o principal criador dos utensílios, de tudo que era arte no templo de Salomão, era Bezalel que fazia. E nós temos um Bezalel aqui, o irmão Chico. Tudo que você imagina, ele faz, ele bota a mão e a coisa acontece. Aí ele fez a cruz, ficou linda para Páscoa. E aí eu estava falando com ele assim, aí eu disse a ele: eu tenho uma vontade já há muito tempo de fazer uma plataforma para pregar mais perto do povo e chegar perto. Pena que a gente já está no aniversário da igreja, não vai dar tempo. Ele olhou para mim: não, eu faço. Não, mas como tu faz uma semana? Não, eu faço, eu dou conta. Se pedir a madeira, eu dou conta. A madeira ainda atrasou, começou nem na segunda, começou na terça. Ô filho, olha que extraordinário. Aí eu olhando para ele assim, falando, aí ele estava aqui fazendo, eu olhei para lá e disse assim: eu tenho vontade de fazer uma
um quadro da visão da igreja lá, ó. Só que assim, irmão Bezalel, não dá para ser de madeira. Eu queria fazer de acrílico para acender por fora a visão. Quando a igreja estiver apagada, acender. Aí eu dei para ele uma ideia maluca. Você vai ver a visão acesa num quadro de acrílico, assim, coisa mais linda. A minha imaginação foi longe. Ele olhou para mim: não, eu faço, eu sei fazer. Quer que eu já meça? Não. Termina o negócio, depois. É doido. É uma polivalência. Isso só para falar de pessoas que a gente viu aqui essa semana mais perto. As meninas, a minha esposa aqui com a decoração junto com a Letícia, com o Luan, o pessoal do café, o Cacá que construiu o Espaço Baby. A minha fé foi abalada. Eu dizia que não ia dar tempo. Eu disse, não vai dar tempo, pois ele terminou o Espaço Baby, fez tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Cacá é o pastor da ação social. Entre cuidar dos caras, dar banho nos caras, dar comida para os caras, pregar para os caras e fazer o negócio, tá lá, já tem gente lá dentro, já tem uns bebês lá de 12 anos, meio grande aqueles bebês lá de 3 anos, estão lá dentro, já está funcionando. A gente olha para todo lado e vê polivalência, vê talento, meu irmão. Muitos são os dons que o Senhor já derramou sobre a sua vida, e em nome de Jesus Ele disse: busca com dedicação os melhores dons. Tem outros tantos ainda para o Senhor derramar. Não se enrijeça, não pare. O Senhor ainda vai fazer grandes coisas, porque existe uma promessa: você será como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão no seu átrio. Agora presta atenção no que diz o texto. Você pode ser semente de tamareira, você pode ser semente de cedro, mas você depende de uma coisa para acontecer todas as coisas na sua vida. Você depende de uma terra. Não existe o show da vida sem a semente ser plantada na terra, porque isso tem a ver com raízes, isso tem a ver com compromissos. Então a palavra está dizendo: vai florescer como palmeira, vai florescer como cedro do Líbano, mas tem que estar plantado aonde? Na casa do Senhor. A terra é a casa do Senhor. Me alegrei com os que me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu sempre falo e repito: a casa do Senhor não é o prédio. Esse prédio aqui serve a casa do Senhor, porque a casa do Senhor são os filhos de Deus que se reúnem no prédio. A igreja do Senhor é um grande ajuntamento de filhos. E nós vivemos um tempo hoje de gente desigrejada, de gente descomprometida, de gente que não se envolve. A palavra está dizendo: ei, existe uma promessa, você vai florescer, você vai frutificar, você vai colher os melhores frutos e se alimentar dos melhores frutos dessa terra, você vai ser dotado de muitos dons e talentos, mas eu tenho um compromisso. Qual é o meu compromisso? Diz o Senhor: é salvar todo aquele que está perdido na casa. Esse é o lugar que eu habito, esse é o lugar que eu estou, e aqueles que estão nesse lugar cumprirão e usufruirão de todas as promessas. Nos átrios do Senhor, o lugar mais importante da casa, o lugar mais íntimo dessa casa. E aí segue a profecia: na sua velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Meu irmão, nós como igreja estamos aqui cumprindo esse novo tempo de 11 anos. Mas quem conhece a história da igreja sabe que a igreja não tem só 11 anos. A igreja tem 36 anos. Porque esse ministério começou em 1988, alguns meses após o dilúvio. Muitos aqui pisaram na lama, não viram dilúvio. Pastor Tom é um. Estou na Roma. O meu pai, no início da igreja, nós morávamos na Rua Uruguai, no final da Rua Uruguai, a Roma morava na metade da Rua Uruguai. Todos os cultos, a Roma devia ter uns 15, 16 anos, era uma menina ainda. Eu nem tinha nascido, né, Roma? Tinha, eu estou só pegando o pé dela. E o pai passava lá para pegar a Roma com a mãe, e nós íamos, a Roma ia no carro junto com a gente. Estão aqui florescendo, frutificando, viçosos, verdejantes. Estou chamando ele de velho? Não, porque 36 anos não é alguém velho ainda, mas certamente é alguém que já passou por uma idade madura.
já está desfrutando de um novo tempo, e em nome de Jesus, eu declaro que se Jesus não voltar, nós teremos saúde e vitalidade para os próximos 30 anos florescermos e darmos frutos com viscosidade verdejantes para a glória do nome do Senhor. E ainda que haja alguém aqui em nosso meio que diga: não, eu já fui jovem, hoje eu sou velho, tudo bem, eu estendo a palavra que Davi declarou: já foi jovem e é velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Ainda que seja velho, vai frutificar, permanecerá. A palavra está falando de permanência. Declare em nome de Jesus: eu vou permanecer, com a graça do Senhor eu vou permanecer. Viscoso e verdejante é a palavra. Verdejantes. Agora tem um princípio, e tem uma causa, e tem um porquê: proclamar que o Senhor é justo. Permanecerão para proclamar, em nome de Jesus. Quem acha que já acabou o seu tempo, quem acha que já promoveu o que tinha que promover, está dizendo para o Senhor: pode me levar, que eu não tenho mais o que fazer na terra. Porque enquanto vivermos, temos uma missão. Não existe aposentadoria no reino de Deus. Eu costumo sempre brincar e falo a verdade nisto. Eu quero morrer com um plano em cima da mesa. Eu quero morrer com um projeto em cima da mesa. Eu não sei o dia que o Senhor vai me levar. Eu não sei a hora. Existe o tempo, o acaso, existe a soberania de Deus. Existem os projetos de Deus que a gente não entende, só vai entender lá. Talvez, por alguma razão, eu não chegue aos 120, que é o limite do homem. Eu quero tentar, que eu peço para Deus isso. Talvez Ele me leve antes disso, mas eu quero viver cada dia da minha vida com um projeto, um executado e um para executar, um feito e outro já observando. É o que eu disse para você. Eu estava aqui olhando para lá. Quando terminar lá, eu vou estar olhando para outro lugar, porque isso me mantém vivo, me mantém saudável, me mantém útil para o reino de Deus, em nome de Jesus. Você tem utilidade todos os dias da sua vida. Por quanto tempo durar a sua vida? Eu quero ver homens e mulheres, idosos, velhinhos, talvez o corpo já padecendo, mas renovados no Espírito dia após dia, cheios do Espírito Santo de Deus e com sonhos, porque a promessa é: no avivamento os velhos terão sonhos. Quanto tempo for, viva para a glória de Deus. Viva servindo, porque você é útil. Viva realizando, sonhando, porque o Senhor não tem pressa em levar quem está produzindo, quem está promovendo, quem está realizando. Porque não é a árvore que Jesus vem olhar e não encontra fruto e diz: para quem não utilizar a terra. Na parábola da figueira, Jesus pegou o ranço de uma figueira que disse: não tem fruto, seca. Por que deixá-la inutilizar a terra? Mas a palavra diz que a árvore que é frondosa dá fruto na estação própria, suas folhas não murcham, e tudo quanto faz prosperará. Cedro e palmeira e tamareira têm a qualidade de viver muitos e muitos anos, e frutificar por muitos e muitos anos. Então eu encerro com um conselho rápido para você, sobre esses 11 anos, coisas que nós aprendemos. Eu observo que nesses 11 anos nós estamos nesse lugar, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres que ouvem a sua palavra, e na sua palavra Ele diz: tenham força e sejam corajosos. Eu tenho observado gente de coragem. Coragem não é ausência de medo, mas é enfrentamento dos medos. Por causa da coragem que você tem executado no reino de Deus, pelos propósitos de Deus, Deus está promovendo grandes coisas. Nós estamos desfrutando como igreja, mas certamente na sua vida acontece primeiro. Eu tenho observado que nesses 11 anos nós estamos vendo gente de resiliência. Resiliência é uma qualidade preponderante para viver, porque a resiliência tem a ver com você tomar a forma original depois de apanhar. Sabe quando você é esmagado?
E nesses 11 anos nós passamos por vários momentos de traumas, de dores, de tragédias, de adversidades, de dificuldades. Nós enfrentamos uma pandemia que recuou muita gente, mas a verdade é que a Igreja do Senhor avançou. O nosso restaurante solidário nasceu na pandemia. Sabe o que é isso? É resiliência. Eu tenho visto que nós estamos desfrutando do que estamos desfrutando, porque nós somos uma igreja que, apesar de confiar na palavra de Deus, na promessa e andar por fé, é uma igreja que se assenta para planejar. Nada é aleatório, tudo é planejado. Tudo tem um plano, tudo tem uma articulação anterior, tudo tem uma medida. Andar de fé não é andar na loucura, é andar na certeza, mas andar dentro da sua capacidade. Essa igreja tem planejado as coisas. Eu tenho visto gente de planejamentos. É o que eu tenho dito. Por que eu creio que nós vamos adquirir, nós vamos avançar, a igreja vai crescer? Porque eu estou vendo no meio da igreja gente dizendo assim, ó: eu faço parte dessa igreja, eu sou parte de todos esses projetos, eu estou planejando algo no Senhor, para minha casa, para minha família, para minha empresa, para os meus negócios, para tudo que eu faço. Eu sei que Deus vai me abençoar nesse plano. Diz a palavra assim, ó: consagre tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem sucedidos. E por planejamento nós vamos avançar. Uma outra coisa que eu tenho visto nesses tempos, e por isso nós estamos aqui: aproveitamento das oportunidades. Tem gente que pergunta o que é sucesso. Sucesso não é algo mágico, sucesso não é algo imediato, sucesso não é algo aleatório. Sucesso para mim é o aproveitamento ao máximo de cada oportunidade. A palavra diz isso: aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós estamos aqui porque nós estamos nesses dias celebrando a conquista de várias oportunidades pequenas aproveitadas, e as pessoas chamam de sucesso. Todos os dias o Senhor te dá uma oportunidade. Todos os dias, o dia é uma oportunidade. Amanheceu é uma oportunidade. Um encontro é uma oportunidade. Um desencontro muitas vezes é uma oportunidade. O Senhor é um Deus que oportuniza. E eu tenho dito, e na nossa visão diz, é um Deus da próxima oportunidade, de muitas oportunidades. São muitas, mas é o acúmulo de várias delas bem aproveitadas que vão nos levar ao lugar de sucesso. Eu tenho visto isso. A igreja está aproveitando ao máximo cada oportunidade. As oportunidades que não são dadas dos cursos, dos conectes, das missões, dos evangelismos, coisas pequenas, coisas que talvez hoje, no lugar onde a gente está, parece até algo desnecessário, mas eu tenho visto as pessoas não desprezarem as pequenas coisas. Isto vai nos levar nos grandes de Deus, porque Ele diz: vocês são fiel no pouco, sobre o muito eu vos colocarei. E por último, para nós encerrarmos, eu tenho observado que talvez dentre essas todas, a mais importante qualidade dessa igreja tem sido a obediência à palavra de Deus. Eu tenho visto, e nós somos uma igreja que erra, mas quer acertar. Nós somos um povo que, obviamente, nós não temos todo o conhecimento, mas daquilo que o Senhor já nos revelou, eu vejo obediência irrestrita. Se o Senhor falou, é amém. Eu nunca precisei sentar com ninguém dentro dessa igreja, em todos os departamentos, e tentar convencê-lo do que está escrito na palavra. Eu já vi muitos desvios e erros que são da ignorância, que o Senhor nem leva em consideração. Mas uma vez que a gente sente e diz assim: ó, fulano, a palavra diz isso aqui, ó, amém. E porque obedecemos a palavra, o Senhor está nos levando num lugar especial no seu coração. Esse ano, quando virou o ano, eu disse: o Senhor nos levou para um lugar especial no seu coração. E esse lugar especial do coração de Deus não tem a ver com predileção, tem a ver com obediência. Encontrei em Davi homem segundo o meu coração. Por quê? Porque ele certamente fará tudo o que eu ordenar a ele. Podemos ter muitas falhas, muitos defeitos, mas se o Senhor disser, é amém. Você pode ter muitas dificuldades, mas se o Senhor falou, ponha em prática, e você vai ver que você vai desfrutar e comer dos melhores frutos dessa terra: palmeira e cedro. Peço licença para falar um minuto sobre mim. Eu tenho visto
que nessa igreja, o meu lugar não é de solista, mas é de maestro. Eu tenho visto que, se nós formos comparar essa igreja a um grande coral, são muitas vozes, são muitos talentos, são muitas qualidades. E eu não fui chamado para ser o solista, aquele que é o protagonista. Eu fui chamado para ser como um maestro que vê essas qualidades e empodera, potencializa, ajuda a se destacar. E hoje nós somos de fato um grande coral cheio de talentos, muitos talentos individuais, mas a beleza do coral não está no talento individual, está na coletividade de todos os talentos se tornarem um, e uma vez que se torna uníssono, então tem a beleza do canto desse coral. E o que nós estamos vivendo aqui nesses tempos tem a ver com isto: uma igreja, um coração, um povo, uma unidade de fé. Ainda que estejamos indo para muitas outras cidades, uma igreja em vários lugares, um povo de Deus manifestando o reino de Deus numa identidade. Isto atrai o coração de Jesus, porque ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um como eu e tu somos um, eu no Pai, eles em mim e eu neles, e assim todos saberão que eles são meus discípulos, se eles amarem, se tornarem uns pelos outros, uns aos outros. Ale não significa isso, uns aos outros. É um nome que diz respeito à identidade de toda a igreja, para o Ministério do Louvor, mas é para todos nós. E hoje é a expressão máxima da nossa comunhão, a ceia do Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé e nós vamos cear como igreja.